Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Agora Dá Tempo. Eu sou Atilan Souza e junto com o meu time e alguns convidados que virão provavelmente aí nos próximos episódios, queremos passar para você semanalmente conteúdos que vão te ajudar dentro do teu processo de desenvolvimento pessoal. Sem mãozinha na cabeça, sem tapinha nas costas, muitas vezes dando até um tapa na cara através de conteúdos, né? Não é que eu vou entrar aí e te dar um tapa na tua cara, não, mas é o nosso conteúdo, é justamente um tapa na cara para a pessoa que quer realmente evoluir de uma forma pessoal naquilo que ela está fazendo ou naquilo que ela está desenvolvendo, né, na sua vida. E sem muito mais delongas, Carol, roda pra gente aí o VT pra gente começar mais esse podcast extraordinário, para quem quer ter mais tempo na sua vida para parar de ficar aí reclamando e sem mimimi. Então, bora! Olá, hoje o tema que nós vamos falar nesse nosso podcast é um tema bastante interessante para nos ajudar dentro da jornada, dentro dos passos que cada um de nós está tomando aí para atingir aí os próximos resultados, né, na sua vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos drives mentais. Pô, drives mentais, que coisa doida é essa, né? Remete assim a uma coisa assim meio tecnológica, né? Uma coisa assim, mas são justamente alguns códigos, vamos dizer assim, que foram implementados na nossa vida de acordo com a realidade pela qual a gente conviveu, né, nos últimos anos, dentro da realidade que a gente convive. Imagina o seguinte, a tua cabeça é um hardware, né, algo físico, os teus sonhos e os teus objetivos é como se fosse um software, e para que esse software possa realmente fazer a função pela qual ele foi programado dentro da tua cabeça, que é como se fosse o teu computador, é necessário que sejam feitos alguns drives, né? Imagina, por exemplo, você vai lá, compra uma impressora nova e instala no teu computador. Se você não fazer a instalação dos drives que o fabricante determinou para o bom funcionamento daquela impressora, o que vocês acham que vai acontecer? Você pode dar o comando que for no computador, se ele não tiver com os drives daquela impressora instalado, ele não irá funcionar de forma correta. E isso é a mesma coisa que acontece com a gente, né? Pode ser que os passos que eu preciso dar dentro do meu processo de evolução, para o meu crescimento em qualquer coisa que eu queira, né? A minha independência financeira, o processo de construção dessa independência, tal, o processo de busca por conhecimento, o processo de melhora nos meus relacionamentos, a evolução na minha área espiritual, tudo isso só vai acontecer se dentro da realidade que eu tenho, eu estiver com os drives, ou seja, os códigos corretos, né? E é disso que a gente vai falar aqui nos dias de hoje. Quantas situações, por exemplo, do passado, muitos de nós não vivemos, pode ser que você esteja vivendo tudo isso no dia de hoje, né? Experiências ruins ou experiências traumáticas ou simplesmente experiências normais do dia a dia que a gente acredita ou até acreditou até o dia de hoje que eram normais e muitas vezes pode ser que não seja. Inclusive, pode ser que os resultados que você não tem sejam reflexo desses códigos que você ainda não implementou, desses drives que você ainda não tem, para você conseguir realmente buscar a felicidade na tua vida, né? Então eu tenho aqui o meu caderninho aqui com diversas anotações que eu fiz para que a gente possa ter aí todo o conteúdo de forma bem estruturada. Então de vez em quando vocês vão me ver olhando para baixo, mas é porque eu estou consultando aqui esticando o braço para frente, né? Porque eu estou consultando aqui as minhas anotações. Então imagina o seguinte, que você tem diversos drives na tua cabeça que foram implementados, né? Que foram colocados por conta do tipo de realidade de vida, do tipo de convívio, do tipo das coisas que você buscou até os dias de hoje. E para que você tenha realmente os drives mentais essenciais e importantes dentro do teu processo de evolução, qual é, vamos dizer assim, a estratégia mais correta, né? Qual é a forma melhor de você conseguir esses drives mentais? É através da busca do conhecimento. É através de conhecimento estruturado de forma alinhada com o teu propósito e constante que vai me fazer ter realmente os resultados que eu preciso. Então o conhecimento que eu tenho e o conhecimento que eu busco, alinhado com algumas ações de forma direcionada e constante, me fazem ter as conquistas que eu preciso e que eu quero.
para minha vida. O Pablo Marçal, que é uma das pessoas que eu sigo nas minhas redes sociais, ele tem uma abordagem bastante interessante com relação a essa questão dos drives mentais, porque ele fala que, eu não tenho medo de citar aqui quem são os autores de vários dos livros que eu leio, até gosto de compartilhar isso com os meus seguidores, para que você também tenha aí as pessoas que te inspiram, né? No último podcast, que foi ao ar provavelmente hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele fala justamente sobre a questão da relevância, né? Que as pessoas que a gente segue, realmente elas têm que ter relevância dentro do propósito de vida que a gente busca, né? E ele é uma das pessoas que me traz bastante mensagens interessantes nesse sentido, porque ele fala o seguinte, que a cada 100 livros que eu ler, é como se eu adquirisse uma média aí de 600 drives mentais para que esses drives fossem como códigos ou como ferramentas para me ajudar todo o processamento das informações, dos objetivos, dos sonhos que eu tenho, né? Então, a busca de conhecimento é muito importante para que eu possa realmente ter os drives certos para o bom funcionamento da minha vida, né? Para o bom funcionamento, para ter os resultados que eu quero e que eu preciso. Então, pode ser que você não tenha ainda os resultados. Primeiro, porque você ainda não adquiriu esses drives necessários através da busca de conhecimento. E segundo também, porque pode ser que você ainda não esteja preparado para receber aquilo que você quer ou aquilo que você precisa. Então tenha calma, tenha paciência que na hora certa as coisas vão acontecer, desde que você se coloque no caminho, tá? É o que eu sempre falo e bato na mesma tecla. Se você não tomar as ações que são necessárias, a coisa nunca vai acontecer, tá? Não vai cair no colo, as pessoas não vão fazer por você, as pessoas não vão te dar de mão beijada, você que vai ter que muitas vezes construir essa jornada extraordinária. E a ferramenta mais importante que eu acredito que todos nós precisamos trabalhar todos os dias é a questão da busca do conhecimento. Muitos de nós, vamos dizer assim, a grande maioria, tem alguns drives mentais instalados na nossa mente e até enraizados no nosso coração, vamos dizer assim, né, que nos impedem, né, de prosseguir. Posso citar aqui, por exemplo, alguns, que eu anotei aqui para a gente falar. Falta de perdão, violência contra o próximo, excesso de apegos na nossa vida, vamos dizer assim, a coisas supérfluas. A gente falou alguns dias aí sobre rede social, podemos falar também sobre excesso de televisão, excesso de celular, excesso de WhatsApp, excesso de grupos, muitas vezes, que não nos ajudam em nada, né, naquilo que está alinhado aí ao nosso propósito. O excesso de apego ao dinheiro, que algumas pessoas vão ficar até meio chocadas, né? Pô, mas dinheiro não é bom? Sim, dinheiro é ótimo, dinheiro é excelente, mas ele deve ser atribuído como um valor para que você possa alcançar um determinado objetivo e não como uma verdade absoluta. Tem muitas pessoas, por exemplo, uma inverdade para poder ter dinheiro, né? Para poder buscar dinheiro, ao qual muitas vezes eu desprezo tudo e a todos para alcançá-las. Vocês acham que ter dinheiro nas custas de ter que fazer alguém sofrer, né? Por exemplo, ter que passar por cima de alguém para poder ter dinheiro, vocês acham que esse tipo de dinheiro ele traz valor? Ele agrega realmente coisas positivas para a vida daquela pessoa? Pode ser que traga sim conforto, né? O dinheiro ele nos ajuda a chegar muito mais rápido a alguns determinados objetivos que a gente tem, mas ele não pode ser absoluta verdade na nossa vida. A gente não pode se escravizar o tempo inteiro por conta da questão do dinheiro. O desrespeito ao humano, ao divino, também ao sagrado, inclusive, também são drives muitas vezes danificados que estão na nossa mente, que podem ter sido, né, colocados por conta da realidade a qual nós vivemos, ou por um pai, ou por uma mãe, ou às vezes por um líder, por um chefe na empresa, ou até por um líder religioso. Muitas vezes, e que muitas vezes fazem muito mal ao nosso desenvolvimento. A gente precisa saber identificar o que nos faz bem e o que realmente nos faz mal. O que nos faz bem e nos leva mais próximo do nosso objetivo, ou aquilo que simplesmente a gente faz por fazer, ou acredita por acreditar e que muitas vezes faz mal para nós, faz mal para o próximo. Né? Muitas vezes esses drives mentais ruins eles são colocados na nossa mente e acabam se enraizando no nosso coração por conta do meio, por conta de algumas experiências ruins que a gente teve no nosso passado ou no nosso presente, porque pode ser que a gente esteja vivendo isso, experiências que muitas vezes, que em alguns momentos nos fizeram muito mal, e esses drives eles ficam ali alojados no nosso córtex cerebral, que é justamente o local da nossa memória onde ficam armazenados ou registrados as experiências mais marcantes, né, que são aquelas que acabam muitas vezes até nos paralisando, ou das duas uma, ou nos paralisando ou fazendo a gente caminhar para frente, né? Sejam elas boas ou ruins. Muitas vezes a gente insiste, inclusive, em continuar vivendo uma vida que não é para nós. Muitas vezes a gente acaba querendo viver a nossa vida sobre a ótica da vida do outro.
né? E é como se a gente não tivesse a nossa própria identidade própria. E enquanto a gente ficar vivendo dessa forma, a gente vai ser completamente insatisfeito, vai estar sempre insatisfeito, a gente vai estar sempre infeliz. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que aquela pessoa a qual você convive no teu dia a dia, na tua casa, no teu emprego, na tua família, às vezes na assembleia a qual você participa, no curso e tal, que é uma pessoa negativa, é uma pessoa que não tem positividade nenhuma, vocês já pararam para pensar que muitas vezes a condição dessa pessoa pode ser essa por conta do meio pela qual ela viveu a vida toda. Você geralmente é o que? É espelho das pessoas pelas quais você convive, das pessoas pelas quais você se relaciona, das pessoas pelas quais você busca conteúdo ou aprendizado todos os dias da tua vida, né? Então essas experiências de vida, os ensinamentos ou as coisas muito marcantes da tua infância, inclusive, elas moldam, né, os nossos valores, vamos dizer assim, e a imagem que a gente tem de todas as coisas. Se você crescer, por exemplo, com a imagem de um pai autoritário, né, um pai, vamos dizer assim, muito exigente, né, machista, né, pessoa que tem aquilo acima de tudo e passa por cima de todas as pessoas, quando você crescer, praticamente você vai acabar copiando muito dos comportamentos daquela pessoa pela qual você conviveu muitos anos da tua vida, vamos dizer assim, né? Esse é o ciclo da tua realidade. E todas essas experiências, elas criam dentro de nós um padrão que é processado e que se materializa nos hábitos que a gente tem no presente. Então, os hábitos que a gente tem, os comportamentos que a gente tem, todos eles podem estar relacionados ao quê? A um padrão de vida que o nosso pai estabeleceu, que tinha que ser daquela forma, que a nossa mãe colocou aquilo como verdade absoluta, né? E todas essas experiências criaram esse padrão de vida que você tem hoje, né? Esse padrão de vida que a gente vive, né? E perceba então que algo negativo que alguém vive hoje ou que alguém viveu do passado, dessas experiências ruins, é o resultado daquilo que a pessoa vive hoje, né? Como eu disse, por exemplo, esses são possíveis drives que muitas vezes foram colocados na nossa mente e enraizados no nosso coração e que nos bloqueiam de encontrar realmente aquilo que faz sentido para nós, aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso chamado. E a boa notícia é que todos esses drives mentais que foram colocados, eles podem ser substituídos, né? Eles podem ser, vamos dizer assim, formatados, né? E podem ter um novo sentido na nossa vida, né? Eles podem ser readquiridos, inclusive, né? Se teve um drive antigo que às vezes a gente tinha um costume e algumas coisas do nosso ciclo atual começou a nos sabotar, eles podem ser então retrabalhados novamente através da busca do conhecimento, como eu falei no começo do vídeo, que é a coisa mais importante que todos nós temos, né? A busca por conhecimento. Podem ser adquiridos através de cursos, através de imersões, através da leitura de bons livros, né? Através de conteúdo digital. Ontem mesmo eu comprei 7 livros digitais, né, de um autor que eu sigo, para poder estudar de forma direcionada, de forma constante e poder atingir o próximo nível em algumas etapas da minha vida. Eu queria, inclusive, que você compartilhasse aqui comigo nos comentários desse vídeo ou desse áudio que você está ouvindo, né? Quais são os passos, por exemplo, que você tem dado para você atingir o próximo nível nas áreas da tua vida? Quero te levar nesse momento a fazer essa reflexão. Imagine por um determinado momento o que você poderia fazer hoje ou o que você poderia fazer agora para realmente ressignificar a tua história de vida, para que você possa realmente buscar um novo ideal, né? Qual o passo que você pode dar hoje para você ter um novo resultado naquilo que você quer e naquilo que você precisa? Quais são os passos, quais são as ações que você pode dar hoje para melhorar pelo menos um pouquinho em alguma coisa que você quer ou que você sonha em evoluir na tua vida? Compartilha comigo aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em ler. E se for inclusive uma determinada dificuldade que você tenha, compartilha comigo no privado também, me manda uma mensagem, fala, olha, eu estou vivendo, estou passando por isso aqui, você pode me ajudar de alguma forma? Hoje eu tenho uma média aí de várias formações técnicas, inclusive, para que eu possa ajudar muitos dos meus alunos, muitos dos meus seguidores que às vezes me abordam em treinamentos que a gente dá aqui pelo nosso instituto, em palestras. Eu tenho a formação de coaching criacional pelo IGT do Jerônimo Temel, né, a qual eu sou muito grato por toda a experiência que eu tenho vivido nos últimos anos no Mastermind, na parte de mentoria, junto com o Jerônimo. Ele me ensina muito para minha empresa, ensina muito para minha equipe, ensina muito para muita gente no mundo todo, né? Em dezembro fiz uma outra formação
formação de coaching de carreira e executivo, né, também para ajudar, porque as pessoas pelas quais eu convivo, muitos dos meus clientes são pessoas jurídicas, né, são alunos dentro de empresas, são pessoas que querem crescer na carreira, são pessoas que querem evoluir, e o coaching ele tem aí várias ferramentas que nos ajudam, inclusive, dentro desse processo aí da busca, né, de como adquirir esses drives mentais. Então, se você estiver passando por uma determinada dificuldade e não está sabendo como lidar com ela, né, manda uma mensagem para mim no privado, eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar nesse sentido. Tá legal? Uma pessoa, quando ela está vivendo, por exemplo, uma situação de conflito com a sua saúde, como que os drives mentais vão poder ajudá-la nesse sentido? Eles vão simplesmente ressignificar, às vezes, alguma questão de comportamento, alguma questão de um hábito que a pessoa já tem, e a partir do momento que é instalado aquele drive, ela passa a tomar ações e passos diferentes. Imagina o seguinte: você chegou lá no consultório do médico, e o médico falou que você está com uma doença grave e que se você não começar a tomar aquele determinado remédio ou aquela vitamina e começar a dar aqueles passos de vida saudável, dentro de pouco tempo você vai morrer, você vai ter um infarto, você vai ter, sei lá, qualquer problema, né? Literalmente. Então imagina o seguinte: se você tomar a ação que o médico está te recomendando, você vai passar a viver muito mais. Você vai passar a viver uma nova vida. Então por que é necessário e por que a maioria das pessoas acaba fazendo isso só quando é tarde demais? Quando não dá mais, quando a água já está batendo na bunda, vamos dizer assim, como diz aí o dito popular, é que você realmente começa a tomar as ações. Pode ser que quando você começar a ter os direcionamentos e tomar as ações necessárias, pode ser que seja tarde demais. Se é o teu caso, acorda para a vida, verifica hoje aquilo que é necessário você mudar, aquilo que é necessário você ressignificar, quais são os drives que você precisa adquirir no dia de hoje para você mudar a tua história de vida. Então, faça essa pequena reflexão, faça esse momento. Uma pessoa, por exemplo, que está acima do peso, quando ela começa uma dieta de emagrecimento junto com atividade física, como se ela tivesse tirado aquele drive velho, né, e colocado um outro drive, criando aí um novo hábito de alimentação e de vida saudável. Um casal, quando participa, por exemplo, de um retiro espiritual ou de um acampamento para casais, onde eles vivem aí uma experiência nova em seu casamento e que acontece algo interessante que reacende aí a chama do casamento, né? Pode ser que você esteja precisando disso, pode ser que você esteja precisando de um momento a sós com o teu cônjuge, com o teu companheiro, com a tua companheira, né? Com os teus filhos, né? Quanto tempo, por exemplo, pode ser que você não tira férias para poder viajar com a sua família. Sempre. Às vezes o marido tira férias em períodos diferentes da esposa, às vezes os filhos também tiram férias em períodos diferentes, pai ou da mãe. Então, por que não tentar trabalhar isso de uma forma estruturada para que no próximo ano, ou no próximo semestre, ou daqui, sei lá, um determinado tempo é que você vai determinar de acordo com a tua realidade, para que vocês possam tirar umas férias juntos? Quantos não têm passado por esse tipo de situação? Outro exemplo aqui, quando nos esforçamos para ter mais diálogo humano com as pessoas às quais a gente convive no nosso dia a dia, deixando um pouco de lado a tecnologia, como o celular e o computador. Quanta coisa a gente não poderia fazer na nossa vida se a gente deixasse, por exemplo, em vez de ficar na rede social 3, 4 horas por dia, quando aquilo não está alinhado com o teu propósito, para tomar passos necessários na nossa vida, para começar uma dieta, para começar uma academia, para começar a fazer a leitura de um livro, e aí esses drives mentais vão ser implementados na nossa mente, de acordo com a necessidade que cada um tem. E perceba, né, que quando a pessoa começa a viver ou enxergar as coisas dessa forma, ela começa a ver que as coisas passam a ter muito mais sentido, a vida passa a se tornar mais leve, né? As dificuldades que você até então tinha passam a ser encaradas como degraus na construção da tua nova vida e dessa jornada extraordinária que você está buscando. Imagina o seguinte: quando a pessoa ela vê o mundo, ela enxerga as coisas, né, de uma forma pesada, de uma forma negativa, né, e ela tem muito mais dificuldades encontrar a felicidade plena e a liberdade. Quando você passa a ter os drives certos, né, quando você passa realmente a caminhar com as pessoas certas, quando você passa a ter esses hábitos ou esse novo padrão de vida, né, de acordo com os drives que você implementou para viver daqui para frente, você começa a ver uma transformação tão grande na tua vida, né? E esses bons drives mentais, eles nos ajudam nesse sentido, a trabalhar tudo que é necessário na nossa vida, só que de uma forma mais afetiva, mais efetiva e estruturada. Nos ajuda a controlar, por exemplo, a ansiedade, nos ajuda a controlar o pânico, reduz momentos de estresse, né? Potencializa as oportunidades
na nossa vida, no nosso emprego, no nosso negócio. É como se, a partir do momento que a gente começa a trabalhar dessa forma, a enxergar as coisas desse jeito, deixando de lado essas experiências ruins que a gente teve, a gente começa a treinar a nossa mente, começa a treinar a nossa vida para a busca desse novo ideal. A gente aprende a pensar realmente naquilo que é essencial para o próximo passo, para o nosso negócio, para o nosso relacionamento, para a nossa família ou qualquer coisa que a gente realmente queira evoluir. E sabe o que acontece quando você começa a pensar dessa forma? Você cresce, você evolui, né? Você elimina inclusive vários vícios que te aprisionavam, vários comportamentos que eram nocivos para a sua saúde até os dias de hoje. É por isso que a gente precisa realmente parar, desacelerar por um determinado momento e entender o que realmente nos aprisiona. O que nos impede de ir para o próximo nível? O que nos impede realmente de alcançar a felicidade plena naquilo que a gente quer? Alguns casos, inclusive, chegam a ser tão sérios, né, que a gente pode ser que em um determinado momento precise até de uma ajuda externa, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? A gente tem que lembrar o seguinte, que muitos dos valores que nós temos hoje, eles são justamente frutos do convívio dos lugares onde a gente andou, né, dos passos que a gente deu, do tipo de comportamento que os nossos pais tinham, dos lugares aonde os nossos pais nos levavam. Pode ser que algo que você está vivendo hoje, inclusive uma determinada enfermidade, um problema, pode ser que seja reflexo, inclusive, de algum lugar que o teu pai ou tua mãe tenha te levado e ali naquele ambiente você acabou tendo uma experiência ruim ou uma experiência traumática e muitas vezes aquilo ali te bloqueou. E pode ser que hoje seja necessário que você, por exemplo, encontre uma forma de tentar ou se perdoar por algo errado que você fez, ou pedir perdão para alguém por uma coisa errada que você fez ou que você acometeu contra aquela pessoa, e aquilo ali gerou um trauma tão grande na tua vida, ou às vezes até na vida daquela pessoa, que aquilo te impediu de dar os próximos passos rumo a tua jornada extraordinária, tá? Essa mudança de mentalidade é muito importante. Os drives mentais que eu tenho que começar a adquirir na minha vida daqui para frente precisam estar alinhados com aquilo que eu quero e precisam ter sentido para mim, né? E essas experiências ruins que eu tive, muitas vezes, elas precisam ser trabalhadas, como eu disse, às vezes tem que passar por um processo de uma terapia, né? Às vezes tem que passar com um psiquiatra, às vezes pode ser que seja algo químico, né? Onde um medicamento, uma vitamina, uma atividade física, como eu dei o exemplo, né? Um livro, né? A leitura de um bom livro pode ser que seja aí a porta de entrada para essa vida extraordinária a qual você quer viver, né? Um exemplo de instalação de novos drives na sua vida, para você substituir às vezes aqueles drives enguiçados ou com problema ou danificados na sua vida. Tenta trabalhar, por exemplo, mais a questão da gratidão na tua vida, no teu dia a dia, nas pequenas coisas que você tem, nos filhos que você tem, na família linda e maravilhosa que você tem, no emprego que você tem, muitas vezes, e fica aí só reclamando. O que você vai fazer hoje, por exemplo, de ação para que você possa melhorar a tua condição de trabalho, a tua carreira ou o teu negócio nesse sentido? Lembre-se então que muitos dos valores que a gente tem nos dias de hoje, eles são justamente frutos do convívio, né, de lugares por onde a gente andou, por onde os nossos pais nos levaram, dos locais aonde a gente trabalhou e das muitas experiências que a gente teve até os dias de hoje. Querem viver, por exemplo, né, dentro desse conceito da reinstalação de novos drives, uma experiência que é muito interessante, que ajuda muita gente dentro do seu processo de reconstrução e ressignificação da sua vida, é você tentar trabalhar, por exemplo, a questão da visualização, né? Imagina o seguinte, né? Tenta fazer essa experiência aí com você, ó. Fecha os teus olhos e imagina alguma coisa que você queira muito. Uma evolução dentro da tua carreira, uma promoção dentro da empresa que você trabalha hoje, um relacionamento ideal que possivelmente você queira ter e muitas vezes não consegue, né? Imagina o seguinte, tenta fechar os teus olhos e visualizar como se aquela situação que você quer ou aquilo que você almeja, aquele desejo que você tem, como se ele já estivesse acontecido na tua vida. Então fecha os teus olhos e imagine você já no dia daquela conquista que você tem. Daquele objetivo, o meu sonho é ser gerente ou ser diretor naquela companhia. Então, com os teus olhos fechados, tenta imaginar, por exemplo, você subindo as escadas daquela empresa ou você entrando naquela determinada sala que é o teu sonho, que é o teu objetivo. Imagina, por exemplo, se o teu sonho ou se o teu desejo é se casar, né? Imagina então você já lá no altar, na igreja, trocando as alianças com aquela pessoa, né? Fazendo todas as juras na frente do celebrante. Imagina aquela igreja cheia com
várias pessoas testemunhando ali o teu casamento. Então tenta visualizar mais ou menos como seria o dia ideal desse propósito, desse sonho, desse objetivo que você tem. O exercício da visualização, ele é um exercício que ajuda muito a gente, inclusive, a ter mais energia, ter força para conseguir dar o próximo passo. Se você de repente não está conseguindo, está meio perdido, não está se vendo como conseguir fazer tudo isso, tenta fechar os teus olhos, se imaginar como se aquilo já estivesse acontecendo na tua vida, como se você realmente já estivesse na tua casa, brincando com os teus filhos, como se você já estivesse dentro do teu processo de escrita do teu livro. Às vezes pode ser que seja o teu sonho. Pô, eu tenho o sonho de escrever um livro, mas não sei como começar. Então tenta fechar os olhos, imaginar você ali já sentado na escrivaninha, pegando alguns livros como referência, estudando alguns conteúdos digitais no YouTube, nas tuas redes sociais, que agora são redes estruturadas, são redes onde as pessoas que você segue são pessoas relevantes com aquilo que você quer para a tua vida. Então tenta fazer esse tipo de experiência e isso vai te ajudar a ter muito mais força, isso vai te ajudar a tentar imaginar qual que é o próximo passo que você tem que dar. Nesse sentido, uma outra forma também de você instalar um novo Drive, passar a pensar de forma mais positiva, andar com pessoas positivas, fazer um processo de coaching, por exemplo, né? Ler um bom livro, como eu já citei aqui várias vezes. No meu caso, a prática da leitura diária, ela me ajuda, inclusive, dentro do processo da escrita do meu próximo livro, que eu tenho a ideia de lançar até o mês de junho, né? Então, para quem está assistindo aqui, por exemplo, aqui atrás eu tenho o meu primeiro livro que foi escrito, Como Otimizar aí o Seu Tempo através da Alta Performance. Então, você viver de forma mais positiva, andar com pessoas positivas, começar realmente a pensar de forma mais positiva, vai te ajudar também dentro desse processo, dentro dessa trajetória. A leitura, que eu coloquei aqui uma frase, a leitura me transformou e andar com pessoas certas, com esse mesmo tipo de alinhamento, tem me ajudado a chegar a cada dia ao resultado que eu quero e que eu preciso. Esse tipo de hábito, onde você segue algumas pessoas, onde você modela alguns passos ou algumas coisas que essa pessoa faz para poder te ajudar realmente no teu objetivo ou no teu sonho. E é isso, né? Então, os drives mentais que foram muitas vezes instalados na tua vida, que foram implementados na tua mente ou na tua cabeça, eles são muitas vezes reflexo da realidade pela qual você viveu aí nos últimos anos. Então, saiba que é possível você mudar os teus hábitos, é possível você adquirir um novo hábito, basta que você se coloque realmente no caminho e que você busque realmente as ferramentas que são necessárias e que são importantes e relevantes para você, tá legal? Então, eu poderia ficar falando aqui sobre várias questões, sobre várias dicas relacionadas a tudo isso. E se tudo isso faz sentido para você, dê um curtir aí, dê um joinha, compartilha com pessoas que você sabe que realmente precisam desse novo hábito na sua vida, que precisam realmente ressignificar e que muitas vezes estão precisando desses novos drives, né? E se isso for interessante para você, durante os dias 23 a 27 de março, eu e o meu time, a gente vai fazer um workshop justamente com esse tema chamado de Agora Dá Tempo, aonde a gente vai falar sobre a questão de como vencer muitas vezes algumas dificuldades que a gente tem para atingir o próximo nível na nossa vida. Vou dar algumas dicas vou falar bastante nessas aulas sobre dicas, não, vou dar aulas mesmo, estruturadas, sobre como você criar conteúdo digital, como você, por exemplo, construir uma marca ou um negócio dentro da era digital que nós estamos vivendo nos dias de hoje, como você trabalhar, por exemplo, a especialidade que você tem como profissional, independente da área que você atua, e transformar aquilo como uma forma de renda extra para você, sem você ter que trabalhar tanto mais ainda daquilo que você já trabalha, daquilo que você já vive e daquilo que você já busca. Então, aqui na descrição desse vídeo ou no link lá na minha bio do Instagram, vai ter o link para que você possa acessar e para que você possa também compartilhar com outras pessoas que você sabe que precisa disso daqui. Então, vou pedir aqui a gentileza, então, para você deixar um comentário aqui embaixo, para você também se inscrever nos nossos canais, aí é só você procurar no YouTube, Instagram, Facebook, estamos entrando no LinkedIn também, como atilansouza.com.br, e lá você vai encontrar aí bastante conteúdo relacionado a esse e muitos outros temas que vão te ajudar aí dentro da sua jornada, tá legal? E vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos aí no próximo episódio do nosso podcast, tá bom? Tchau!